Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Bianca Coelho e bem-vindos ao meu canal. Então, gente, hoje eu tô aqui gravando o primeiro vídeo, tá? Pro meu canal, Um Amor Chamado Viajar, onde eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências de viagem. Eu quero poder auxiliar de alguma forma, né? Para quem tá querendo ir viajar, para quem tem receio de viajar sozinho, por exemplo, né? Que a maioria das viagens que eu já fiz foi sozinha. Então, né? Para algumas pessoas que têm receio, ai, Bianca, será que não é perigoso, uma mulher sozinha? Então, assim, né, eu quero poder compartilhar tudo o que eu já vivi em viagens com vocês, tá? E assim, o vídeo de hoje eu quero falar assim de uma forma geral das viagens que eu já fiz, né? E como é que foi cada uma delas, eu quero falar bem sucintamente, tá? E aí vocês podem deixar comentários, deixar sugestões, dúvidas, que à medida que toda semana que eu vou publicar alguma coisa, eu vou respondendo. Eu acho que tudo começou, a ideia de criar o site, o blog, né, esse canal aqui no YouTube, Instagram. Tudo isso acho que começou, acho que mais ou menos no ano passado, né? Eu lembro que tava rolando uma brincadeira assim no Facebook, de postar 10 afirmativas, né, 10 verdades e uma mentira. E aí, de postar 10 afirmativas, 11 no caso, e uma delas seria uma mentira. E aí eu disse, largar essa brincadeira, eu vou fazer também. E aí resolvi postar, e postei. E uma das afirmações que eu fiz foi, eu já visitei mais de 10 países. E foi engraçado que todos os meus amigos do Facebook disseram que aquela era mentira. E eu fiquei assim, como assim, pessoal? Os meus amigos que me seguem no Facebook, a única coisa que eu posto no Facebook são as minhas fotos de viagem, eu não posto mais nada. Então, como assim? Eles estão achando que essa é a mentira? Eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E aí, aquilo me deu um estalo, disse, poxa, realmente eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido, que já consegui conhecer muitos países, sem contar o Brasil, né? Várias cidades do Brasil. Então, por que não compartilhar isso com as outras pessoas? Comecei a me perguntar. E aí, a ideia do blog começou a surgir, e aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing digital. E eu comecei a perceber que eu só tinha as redes sociais para falar de viagem, eu tinha as redes sociais para seguir perfis de viagem, eu tinha rede social, eu só postava nas minhas redes sociais as viagens que eu tinha feito. Então eu decidi assim, poxa, já que eu já estou fazendo isso, eu vou fazer isso de uma forma um pouco mais profissional, então, né? Então eu queria começar a falar um pouquinho das viagens que eu fiz. A minha família, de uma forma geral, sempre gostou muito de viajar. Mas eles viajavam mais de carro, assim, na minha infância. A gente nunca viajou de avião, nunca viajou pra fora do país quando eu era criança. Inclusive, eu fui a primeira pessoa da minha família a viajar pra fora, né? E aí, impulsionei o pessoal. E o pessoal, não, se Bianca já foi, Bianca... Eu tinha 11 anos na época. Se Bianca já foi pra fora do país, eu também vou. E fui eu, assim, que realmente ousada e meio que impulsionei a família a parar de ter esse medo. Eu acho que existia um certo receio, e muitas crenças acerca do viajar para fora. É caro demais, não dá no nosso orçamento, não, deve ser perigoso, é muita burocracia. Enfim, não sei o que é que se passa na cabeça das pessoas, né? Se você tiver alguma dessas crenças, por favor, compartilha comigo, que eu quero saber. E eu quebrava essas crenças, né? Quando eu viajei para Washington, eu viajei com $6 no bolso. E conheci Washington a pé, porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Nem para pegar ônibus eu tinha dinheiro. Mas eu fui conhecer Washington. E eu fiz todos os monumentos que eu queria fazer em Washington a pé. A pé. Eu voltei mancando para casa. Foi na época que eu morava lá nos Estados Unidos. Eu voltei mancando. O pessoal, bem, o que aconteceu? Eu disse, não, porque, né, eu fiz tudo andando. Como assim? Você é maluca? Mas o dinheiro nunca me impediu de fazer a viagem que eu gostaria de fazer, né? E outra viagem que eu fiz, e foi recente, agora foi a última viagem que eu fiz, foi para Londres, porque eu consegui quebrar ainda mais esse paradigma de que é preciso muito dinheiro. Eu sempre amei Londres por conta de Harry Potter, sempre maluca,
a fã louca do Harry Potter. E aí meu sonho era visitar Londres. Só que a Libra é um absurdo comparado ao real. Então eu tinha essa crença de que não dá pra visitar Londres porque a Libra é muito cara e meu Deus do céu. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei pra minha amiga, disse, amiga, a gente vai pra Londres, a gente vai. Nem que a gente fique comendo pão com manteiga todo dia. Nem que eu só coma isso, nem que eu passe fome, mas eu vou. Né? E não foi nada de outro mundo, né? Assim, financeiramente falando. Né? A gente tem uma ideia de que é muito caro e não precisa ser. Tá? Não precisa. Eu, por exemplo, não faço questão de jantar e almoçar em restaurante de luxo. Pra mim, qualquer pouquinho tendo uma comida boa, tá ótimo, né? Então, assim, a gente se alimentava tranquilamente, assim, não precisa gastar muito. Então, eu quebrei muito esse paradigma dentro da minha família. Porque a gente viajava, mas a gente viajava pra aqui pra perto. A gente já foi até Fortaleza, né? Eu moro aqui em Salvador, a gente já foi até Fortaleza de carro. Né? Esse meu tio que adora viajar de carro, ele já foi até o Uruguai de carro. Ele saiu daqui e foi até o Uruguai de carro. Né? Então, mas sempre ficava por aqui, ou sempre viajava de carro. Então, assim, minha infância a gente viajava, mas não fazia grandes viagens, não fazia viagens de avião. A primeira vez que eu vim viajar de avião, eu tinha 9 anos, a gente foi pra aquele resort do Rio Quente, ali perto de Caldas Novas, muito legal, fantástico. Sou louca pra voltar lá pra conhecer, porque eu tinha 9 anos e eu sei que cresceu, hoje já tá um resort muito maior do que era antes, mas a memória que eu tenho já era maravilhosa. A gente foi no inverno, tava frio lá em Goiás. E as águas, quando a gente entrava naquelas águas termais maravilhosas, água quentinha, Ave Maria, maravilhoso. Sou louca pra voltar, ainda vou voltar lá. E aí a gente ficou uns dias em Brasília, tudo, foi bem legal. E eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? Então logo depois, com 11 anos, eu fui pra Disney. Eu lembro que foi o final da 4ª série. E a escola, como despedida, estava montando uma excursão, né? A senhora excursão, né? Pra Disney. E não foi fácil para meus pais, né? Foi muito difícil bancarem essa viagem. Eu lembro que acho que meu avô pagou quase toda a viagem. Ele me deu dinheiro para gastar lá, né? Pra me alimentar e tudo. Então, não foi fácil, mas eu fiz essa viagem, foi maravilhoso. Imagine, eu com 11 anos de idade, uma criança de 11 anos de idade saindo do país, sozinha com as amigas e, sei lá, uns 4 adultos supervisionando. Foi maravilhoso. Eu lembro assim que eu chorava quase toda noite com saudade da minha mãe. Mas de dia, nos parques, brincando, nem lembrava que ela existia. Acho que eu nem lembrava. Mas aí de noite batia a saudade. E aí... Mas acho que a gente ficou quase umas 2 semanas lá. Foi maravilhoso. E aí essa foi minha segunda viagem. Foi logo uma viagem de internacional, pra fora. Então foi fantástico. A Disney, que é o sonho de muita gente. Então foi maravilhosa. A outra viagem grande realmente que eu fiz aí já foi com 15 anos, que foi meu presente de 15 anos. Eu não queria festa, eu já tinha ido pra Disney. Então... eu e algumas colegas também que já tinham ido para Disney, a gente resolveu fazer uma outra tipo de excursão, que foi uma excursão para o sul do Brasil. Então, de novo, foi sozinha, com excursão, né, com as amigas. A gente saiu daqui de Salvador, a gente foi para Campinas, de avião. E aí de Campinas a gente foi pro Hopi Hari e tudo. E aí a gente saiu descendo de ônibus. E aí a gente foi até Porto Alegre de ônibus. De Porto Alegre a gente pegou um avião e voltou para Salvador. Então, essa descida de carro foi mais ou menos umas 2 semanas de carro. A gente saiu conhecendo o sul, o Brasil todo, as principais cidades. E foi maravilhoso, tem várias cidades aí que eu quero voltar. Várias cidades. Que a gente foi para Curitiba, a gente passou em Florianópolis, a gente foi para Camboriú, foi para Bento Gonçalves. A gente foi para Gramado, Joinville, Florianópolis já falei, né? Acho que basicamente. Eu não tô lembrada se teve mais alguma outra não, vou pesquisar. Mas acho que as principais foram essas. E aí a gente desceu pra Porto Alegre, chegando em Porto Alegre a gente pegou o voo
de volta para Salvador. Então foi também uma viagem maravilhosa. Passando isso, aos 18 anos, eu já queria fazer um intercâmbio. Eu acho que eu queria fazer um intercâmbio desde os 16. Só que minha mãe não queria, né, que eu fizesse. E aí ela dizia que não tinha dinheiro e tudo. Eu sei que realmente não tinha, né? Mas eu acho que se ela fizesse um esforcinho, se organizasse financeiramente, eu acho que dava. Mas como ela não queria que eu fosse embora, aí não rolou intercâmbio nessa época. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar. Trabalhava em shopping mesmo, em loja de shopping, para pagar o intercâmbio. Então eu pesquisei, né, qual tipo de intercâmbio seria o ideal para mim, porque eu não poderia contar com minha mãe. Então eu tinha que me sustentar lá fora. Então eu fiz um intercâmbio de trabalho, onde eu iria ganhar dinheiro, onde eu iria conseguir me sustentar. E eu não precisaria de minha mãe para nada, para ela não ter desculpa. Ah, você não vai porque eu não tenho como lhe ajudar. Então assim, não tinha desculpa para eu não ir, né? Então eu trabalhei por mais ou menos uns 3 meses. Juntei dinheiro para pagar o programa, para pagar o visto, né? Essas coisas mais burocráticas, as passagens. E fui. Com o dinheiro que eu ia receber lá, eu iria me manter. Então eu fui fazer um programa de au pair. Se vocês quiserem também, se quiserem algumas informações, eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre esse programa, que foi maravilhoso. Foi assim, foi um ano... Foi muito bom, gente. Não tem palavras para descrever. Foi maravilhoso. Eu passei um ano lá, morando na casa de família e cuidando de uma criança de 2 meses. Quando eu cheguei, ela tinha 2 meses de idade. Então, eu não tinha custo nenhum, nem com moradia, nem com alimentação. E eu ainda recebia um salário semanal, né? Toda semana eu recebia um dinheiro que era só pra mim. Então, eu só gastava em viagem. Esse dinheiro eu só gastava em viagem. Planejei altas viagens, viajei muito nos Estados Unidos nesse ano em que eu passei lá. E aí, lá dentro dos Estados Unidos, eu viajei para vários lugares, porque as passagens são baratas. Eu estava na Pensilvânia, eu morava na Pensilvânia, e eu morava quase na fronteira com New Jersey. Então, 1h20 eu estava em Nova York, 1h20 de ônibus eu estava em Nova York. Então, todo final de semana praticamente, eu estava em Nova York. Passei lá o Natal em Nova York, então patinei no gelo, no Rockefeller Center. Então, assim, conheci Nova York de cabo a rabo, porque era muito fácil ir pra lá, né? Dava pra ir e voltar no mesmo dia, fiz isso várias vezes. Então, assim, conheci muito Nova York, conheci Miami, que eu tenho uma prima lá, tenho amigos que moram em Memphis. Hoje eles não estão mais em Memphis, mas eles estavam morando lá em Memphis. No Tennessee, fui em Memphis, fui na Disney, Las Vegas, Los Angeles, fui em Washington DC, foi essa viagem que eu fiz com $6 no bolso, né? Enfim, deu para conhecer, acho que quase tudo que eu gostaria de conhecer nos Estados Unidos. Ainda tem algumas cidades que eu ou eu quero voltar ou eu quero conhecer. E foi um ano muito importante, acho que foi a virada, assim, nas minhas viagens, porque foi a primeira vez em que eu estava custeando minhas viagens, eu já estava pagando, bancando ela toda, sem ajuda de ninguém. E também foi a primeira vez que eu estava planejando tudo sozinha. Eu não estava dependendo de agência, eu não estava dependendo dos meus pais, para nada, nem para planejar, nem para pagar. Então foi assim uma virada muito legal. Nesse meu histórico de viagens, porque foi a partir dali que eu comecei a aprender a ter sacadas realmente de mala, de peso de bagagem, do quanto custa o excesso de bagagem, porque eu paguei, foi muito caro numa dessas viagens. E aí deu para viajar bastante, deu para conhecer vários lugares, então foi maravilhoso. E acho que esse ano ele acendeu dentro de mim esse amor por viajar. Porque estava muito fácil, estava muito acessível, tudo, né? E eu acho que acendeu também dentro de minha família, porque eles estavam vendo, eles viam tudo o que eu estava fazendo através na época era o Orkut. Ai, gente, me sinto uma velha nesses momentos. Era um Orkut na época. Então, eu falava, né, tô indo pra Nova York esse final de semana, e postava as fotos no Orkut, e acho que isso acendeu também minha família. Poxa, olha pra Bianca lá em Las Vegas, olha a Bianca aqui em Los Angeles, Bianca tá
conhecendo o mundo. E eu acho que isso também fez com que acendesse algo dentro da minha família, né? Essa minha ousadia. E a gente começou a planejar uma viagem para ir para a Argentina no meio do ano. Então, em julho, a gente foi para a Argentina. Aí a gente ficou em Buenos Aires. Aí depois a gente foi para Bariloche também. Isso foi em julho. E logo depois, em setembro, a gente foi para Nova York. E aí a gente foi para a Europa. A gente fez aquela rota da Alemanha romântica. A gente passou por Thyssen, a gente passou por Rotemburgo.